Como diz a Magda, pode sentar, amadas. Como diz a Magda, eu gosto muito de mandar, tá, amadas? Mas não é verdade. Queridas e queridos, né? Nessa manhã, a Magda ministrou a palavra de que Deus daria, que Deus iria mandar crianças ouro, prata e bronze. E aí Deus foi ministrando meu coração. Que tinha uma irmã no congresso que a gente ia o ano passado e não deu certo. E esse congresso a gente fez aqui mesmo, em Ponte Lacerda. Que Deus tinha falado no meu coração que Ele iria fazer na nossa igreja, o mesmo que Ele estava fazendo lá na igreja deles. E quando a Magna foi falando, e Deus foi ministrando no meu coração, que Ele vai fazer. E quando a Magna começou a chorar, eu comecei a chorar lá, porque Deus vai fazer, Ele é fiel. Quando Deus promete, Ele faz. E Flávia também tinha falado que às vezes Deus, Ele coloca pessoas que você vai falar com ela uma vez, duas vezes. O amor não pode esfriar, né? O amor que a gente tem por Deus, ele tem que ser, a nossa chama por Deus, ele tem que estar acesa sempre. Às vezes a nossa chama está pequenininha, mas a gente tem que ter a outra pessoa perto, que a nossa chama se fortalece. Porque sozinha, gente, eu não sou capaz. Eu sempre falo com as irmãs, sozinha eu não faço nada. Eu preciso de alguém. Eu preciso das irmãs para estar comigo. Não faço nada sozinha, não faço. Eu não consigo. Gente, para encher uma bexiga, eu preciso da Magda. Isso é verdade. Não faço. Irmãs, não sei fazer nada sozinha. Porque eu creio que Deus tem um propósito nisso. Porque sozinha a gente não faz nada. Dá uma sensação que sozinha você é autossuficiente. Nem Deus, nem Jesus, ele fez nada sozinho. Jesus, ele andou com 12, não foi verdade? Jesus, ele andou com 12. Até a hora que ele deixou os 12, mas mesmo assim ele falou que ia deixar o Consolador. Então, eu creio assim, quando você achar que você já pode andar só, você já pode deixar o ministério, porque você já não é, como que eu posso dizer? Você já não serve mais para o ministério. Quando a gente acha que a gente já é o suficiente sozinho, você pode abandonar. Porque Deus não está nesse lugar. Eu vejo que Jesus faz algo quando é unidade. Sem unidade, Jesus não faz nada. Eu vou falar sobre... Gente, eu estou com tanto papel aqui, porque eu comecei a ministrar, Deus começou a me falar em algumas coisas, eu falei, Senhor, eu acho que não é isso. Quando a gente quer que seja do nosso jeito, né? Aí comecei a escrever, aí não era aquilo. Aí eu falei, não, Deus, eu vou deixar esse negócio de lado, vou escrever outra coisa. Gente, eu fui escrever ontem à noite, porque eu acho que, quando Deus ministrou mesmo ao meu coração, falava sobre 1 Samuel 1:10, que fala... Espera aí que eu vou abrir aqui, gente. Primeiro Samuel 10. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí vocês podem perguntar assim para mim, mas Maria, o que tem isso a ver com questão da capacitação infantil? Eu vejo que tem um princípio espiritual aí, que é a questão do esforço. Do esforço. Ana, para ter Samuel, Ana, ela chorou abundantemente. Ana, ela não chorou uma vez só, que fala aqui abundantemente. Gente, o que significa abundantemente? Eu não sou igual a Eslane, que fui lá no dicionário, não pesquisei. Se eu falar para vocês que pesquisei, não pesquisei.
Eu vou confessar para vocês, estava tão cansada ontem, porque Magda me cansou, gente. Foi 2 dias fazendo negócio aqui, ó. Foi fácil fazer essa árvore, não, gente. Foi difícil. Uhum. Foi fácil, difícil lembra atrás. Então, mas olha, foi a mesma coisa. Fazer essa árvore foi a mesma coisa que Ana, o esforço de Ana. Então, Ana, para ter Samuel, Ana, ela orou abundantemente. Amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: para a gente ter crianças igual Samuel, nós precisamos orar, clamar, pedir ao Senhor, chorar abundantemente. Porque hoje é muito fácil você vir na sala Kids e ensinar as crianças, e trazer brinquedos para as crianças, e falar qualquer coisa para as crianças. Ou na sua doce, você falar qualquer coisa, não precisa ser só para as crianças, pode ser para adultos também, encher linguiça. Né? Você pode fazer qualquer coisa. Mas para você ensinar princípios para as crianças, ou para adulto, aí é uma coisa diferente. Então, hoje, para a gente vir para a sala Kids, para ensinar algo para as crianças, a gente precisa pedir, a gente precisa orar, a gente precisa clamar para Deus. A gente precisa pedir sabedoria. E como a tia Magna disse mais cedo, é com simplicidade. A gente não precisa ter, a gente não precisa ser professora, a gente não precisa ser o tal. Mas a gente precisa ser simples no falar. A gente precisa ser simples, porque Jesus foi simples. Jesus, para ensinar as pessoas, ele não precisou ser o cara. Fala, não sei aonde, mas na Bíblia fala que Jesus, com 12 anos de idade, ele já ensinava. E não fala que Jesus estudou, mas ele era sábio. Ele era sábio por quê? Eu creio que na simplicidade que ele tinha, ele já ensinava os fariseus. Hoje em dia, nós não precisamos de muita coisa para ensinar as crianças. Nós precisamos da palavra de Deus. Né? Não é pouca coisa também a palavra de Deus, né? Não é só no domingo eu chegar, eu vou ministrar no domingo, eu pegar no sábado, abrir a palavra, ou pegar minha apostila, e lá no sábado abrir, é isso aqui? Vou lá ler, dou um brinquedo para as crianças e pronto. Não. Nós precisamos ensinar as crianças, mas com dedicação, com amor. Então, Ana fala assim, que Ana, ela chorou abundantemente. E o Senhor, ele falava com Samuel. Antigamente, as crianças, o Senhor, ele falava, era difícil o Senhor falar até com os adultos, né? Imagina com as crianças. Mas o Senhor já falava com as crianças antigamente. E hoje, ele mora no nosso coração, gente. Fala assim, hoje o Senhor mora no meu coração. Samuel, ainda criança, não entendendo a voz de quem estava falando com ele, mas sabia que alguém falava com ele. Por isso, hoje, precisamos ensinar as crianças a ouvir a voz do Senhor, porque tem muitas vozes contrárias, querendo confundir a cabeça das nossas crianças. Não sei se vocês têm percebido a questão, tem telefones, né? Tem muita coisa no telefones, através de televisão, muita coisa ensinando as crianças coisas erradas. Às vezes coisas que a gente acha que está muito simples, mas que está confundindo a cabeça das nossas crianças. Então nós precisamos o quê? Para elas não ser confundidas, nós precisamos ensinar a palavra do Senhor para elas. Porque através da palavra do Senhor, elas não vão ser confundidas. E Samuel era um garoto correto. Que ele tenha aprendido as coisas de Deus, princípios bíblicos, que tem sido ensinado no caminho de Deus. Certa vez, ele foi deitar, Samuel, gente, eu confundi, me perdoa aqui, deixa eu falar sem ler, que fica mais fácil. Me perdoa você que está me vendo aí, tá? Então, Samuel, quando ele foi deitar, ele ouviu a voz do Senhor. E aí, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele achou que era Elias. Elias?
Não é Elias? É, tia Flávia? Elias, sim. Não é? Elias. E quando ele ouviu a voz, quando ele ouviu a voz de Eli, aí até a tia Flávia está Eli, até a tia Flávia está confundindo a tia Maria, gente. Então, olha só, quando ele ouviu a voz de Deus, ele achou que era a voz de Eli. Então, ele levantou rapidamente e foi lá para ouvir Eli, achando que era Eli que estava falando com ele. Mas só que Eli falou, não, Samuel, eu não estou. Quem sabe essa história? Já ouviram? Então, foi 3 vezes Deus falou com ele. Mas na terceira vez, olha para vocês verem, nem Eli, eu fiquei pensando, nem Eli percebeu que Samuel estava ouvindo a voz de Deus. Poderia ser outra voz, não poderia? E ele estava no templo de Deus. Fala que lá, porque Ana levou Eli para morar levou Samuel para morar com Eli, na casa de Deus, no templo onde habitava a arca de Deus. Então, nem Eli percebeu. Se vocês for prestar atenção, nós pais, às vezes, nossos filhos estão ouvindo vozes que nós não sabemos de onde está vindo essas vozes. Às vezes, nossos filhos estão achando que estão ouvindo as nossas vozes. Às vezes, estão achando que estão ouvindo as vozes de Deus. Às vezes, estão achando que estão ouvindo a voz certa. Às vezes, não é porque nós estamos na igreja, que nós somos pais evangélicos, que nossos filhos não ouvem vozes estranhas. Nós precisamos estar atentos com essas vozes, amados. Porque muitas vezes os nossos filhos têm sim ouvido vozes estranhas dentro das nossas casas. E às vezes não é porque nós estamos fazendo coisas erradas, não. Acontece, isso acontece. Então, só voltando lá para Samuel, nem Eli percebeu que a voz era de Deus. Mas na terceira vez, Eli se tocou, né? Não, é a voz de Deus. E aí falou o quê? Samuel, quando você ouvir de novo, você responde, eis-me aqui. O teu filho te ouve. O teu servo te ouve. Então, olha só. Eu estou só falando a questão de Samuel, a questão das vozes. Mas o que eu quero mesmo entrar em detalhes é a questão de Ana. Nós, como líderes do Ministério Infantil, nós, como líderes de doce, a Flávia até falou questão da gente, o amor a Deus, a gente tem que ser servo lá fora, aqui dentro. Então, é questão assim, nós temos que praticar o nosso amor a Deus, não é só aqui dentro da igreja, é lá fora também, mas como líder de criança, nós precisamos o quê? É clamar. Às vezes, muitas vezes, nós queremos ser líder de ministério, nós temos esse chamado, mas nós não queremos pagar o preço, nós não queremos nos esforçar, nós queremos simplesmente, eu vou ser líder de doce, eu vou ser líder do Ministério Infantil, mas nós não queremos pagar um preço. Para isso, nós precisamos, quantas horas que Ana pagou ali chorando, que até Eli achou que Ana estava embriagada. Quantas horas que Ana parou ali para chorar? Quanto tempo que Ana subia no monte para orar, para pagar, que Penina abusava de Ana, que Ana não poderia ter filho e ela tinha muitos filhos. Quanto tempo você para diante de Deus para orar? Quanto tempo você dedica seu dia a Deus? Quanto tempo você fala, Senhor, esse tempo é para a criança do Ministério Infantil? Senhor, esse tempo aqui é para minha doce. Senhor, esse tempo aqui eu estou tirando, eu estou jejuando. Gente, jejum não é fácil. Tirar um tempo para orar não é fácil. Mas quando você tirou um tempo para falar assim, Senhor, ou até fazer uma visita. Fazer visita também eu acho muito difícil. Mas quando que você fez isso para alguém? Quando que você parou para orar para uma criança que te dá muito trabalho na doce? Ou
no ministério infantil. Às vezes nós queremos mesmo ser líder do ministério infantil, mas quando nós paramos para tirar um tempo para orar pela criança, que nós paramos para dedicar a nossa vida. Às vezes Deus fala: olha, Maria, você está fazendo algo errado, assim, você quer ser líder, mas você não para orar. Ah, Senhor, mas eu vou fazer desse jeito mesmo? Tá bom desse jeito. Ah, Senhor, Maria, gente, dormir é bom demais, não é? Dormir é ótimo, mas você não quer tirar um tempo, você não quer acordar cedo para orar, ou você não quer dormir mais tarde, porque você, para orar. Então, nós precisamos, eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Quando que você parou para você, que você tirou um tempo para Deus, para você orar, pelo seu ministério, pelo seu chamado, pelo agir de Deus na sua vida? Nós queremos, mas quando que você falou assim: Deus, hoje, vou tirar meia horinha, porque para ficar no celular, no WhatsApp, nós ficamos horas e horas. Eu vou contar um testemunho para vocês, amadas. Esse dia eu falei: Senhor, eu vou tirar o Facebook e o Instagram do meu celular. O WhatsApp eu não podia não, Senhor. O WhatsApp eu não podia porque eu tinha que conversar com as irmãs. Não podia não, porque eu tinha que tirar. Gente, se você for olhar, não, é verdade, irmãs. Se você for olhar, gente, te dá um tempão. Se você for observar, você fica mais de hora no celular. Você fica horas e horas, e isso não te incomoda. Agora, se você parar para orar, se você for para dentro do quarto para orar, você ajoelha ali, você ora, você olha 5 minutos. Meu Deus, 5 minutos, Senhor? Ah, vou orar mais um pouco. Ora. 2 minutos. Meu Deus, eu só orei 2 minutos. Gente, mas é verdade ou não é, amadas? Isso é verdade. A gente ri, mas é vergonhoso para nós, como líderes. Para a gente, amados, a gente quer, mas a gente não se esforça. E no reino de Deus, a gente conquista com esforço. É com esforço. Então nós precisamos dedicar, nós precisamos parar, nós precisamos esforçar, assim como Ana. Eu penso que talvez Ana não teria conseguido Samuel, se Ana não tivesse se esforçado. Eu creio que o plano de Deus, ele não é frustrado. Ele não é frustrado, porque Samuel já estava no projeto de Deus, mas Deus queria ver o esforço de Ana. Às vezes, nós temos muito Samuel para ser gerado no nosso meio, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Talvez tenha Samuel aí sendo gerado, né? Talvez está prematuro, mas nós precisamos. A gente já começa aqui, a gente faz o louvor, o momento do dízimo, das ofertas, a gente já faz tudo aqui junto. Aí a gente faz o quebra-gelo, aí fica uma pessoa para o quebra-gelo, aí fica uma pessoa para a palavra, uma pessoa para o louvor, aí a gente fica tudo aqui. Quando, pelo menos eu, quando termino, e eles não terminaram lá, a gente vai, a gente pega as crianças aqui, vai um por um, leva lá para os pais e entrega. Então eu fiquei de manhã, então de manhã não ficou muita, eu não estou com muitas crianças, não ficou muitas crianças. Geralmente está ficando 10 crianças, né, Flávia, tia Magda, né, Slaine? Então não estão muitas crianças. Por enquanto a gente ainda não estamos separando. Então por isso nós estamos ficando com todas as crianças aqui. Não estão separando ainda. E eu acho que por ter poucas crianças não tem necessidade de separar por idade. Mas quando tiver mais crianças, vai separar de 3 a 5 anos e de 6 até 12, a gente vai ficar com eles aqui. Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar todo mundo junto. Eu acho que fica melhor, eu gosto. Mas eu creio assim, se a gente tiver espaço, se você acha melhor, se tiver pessoas também,
Você pode separar as crianças. Agora, em lugar que não tem espaço e não tem tia, não compensa você separar, né? Então, questão da linguagem também. Não tem como você trabalhar a criança de 2. É mais fácil você trabalhar a criança de 2 a 5 com a mesma linguagem de 5 a 12, que eles vão entender a mesma coisa, né? Do que você trabalhar, falar a linguagem de 5 a 12 para os pequenininhos. Então, se você falar para os pequenininhos, os grandes também vão entender. Eu acho que eu falo a mesma linguagem e eu creio que eles entendem. E a gente precisa, para trabalhar com eles, visual. Visual é muito importante. Eu acho que se você tiver o visual, você segura a atenção deles e você faz com que eles prestem atenção em você. E o jeito de você falar, olha, né, a gente precisa olhar para eles do jeito que eles sabem que você está olhando para eles, aí eles vão, você vai tomar a atenção deles para você. O quebra-gelo. Essa apostila, a gente tem passo a passo. Então, eu acho muito importante a gente fazer todos os passo a passo, porque, como você vai fazer o tempo do culto, você vai ter o culto lá dos adultos e o culto kids. Eles são tão importantes, amados, quanto o culto dos adultos. Não deixe de fazer nenhum passo a passo, porque a mesma importância que o culto de adulto tem, o infantil também tem. Eles entendem a mesma coisa que os adultos entendem. Então, não dão menos importância para as crianças do que para os adultos. Eles também são tão importantes quanto os adultos. Eu vejo assim, às vezes, por ser criança, a gente quer fazer muito rápido, a gente quer falar mais rápido, a gente quer fazer as coisas assim, meia boca. Não, a gente deve fazer as mesmas coisas. Palavra, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que fazer as mesmas coisas, porque eles são tão importantes, eu creio que até mais importantes que os adultos, porque as crianças é a nossa base, eles estão pequenininhos. Eu sempre falo, porque assim, se a gente ensinar as crianças agora pequenas, quando crescer, eles não vão ser adultos feridos igual a gente. Porque se a gente ensinar eles de pequeno, né, vocês já ensinam a base, ensinam o princípio, quando crescer não vão ser perebentos igual a gente. Né? Não vai para o encontro com Deus cheio de perebas. Porque de pequeno a gente já vai começar a ensinar eles o princípio. Né? Por que hoje em dia tem tanta essa questão de bullying? Né? Hoje tudo que você vai falar é bullying. É bullying. Por quê? A gente não aprendeu, a gente não ensinou às crianças o princípio bíblico. Né? Hoje, qualquer coisinha que a gente falar, antigamente você podia falar assim, a pessoa é gordo. Hoje você fala que é gordo, a pessoa está com uma ferida desse tamanho na alma. Não fala que eu sou gorda, não. Porque senão eu vou ter que ir para o encontro com Deus. Então, se a gente ensinar, a gente até brinca, mas é verdade. Eu sempre falo, gente, se a gente ensinar, se eu entendesse do ministério infantil, quando eu tive as minhas crianças pequenas, gente, seria totalmente diferente. Sabe? Hoje eu acho que por isso que eu amo tanto o ministério infantil, porque eu vejo o quanto o ministério infantil é importante, o quanto a criança, eles são importantes também no reino de Deus. Crianças, eu não sei se vocês sabem, mas as crianças vão para o inferno, gente. Crianças vão para o inferno. Se as crianças não aceitarem Jesus, eles vão para o inferno. Então, olha para vocês verem a importância. Antigamente, eu não sabia disso. Juro para vocês que eu não sabia. Eu achava que criança era inocente, que criança ia para o céu. Mas não. As crianças, elas vão para o inferno. Então, é por isso que hoje nós precisamos ensinar as crianças de pequeno. E as crianças aprendem. Gente, eu fui numa creche, as crianças pequenininhas, ministrando para elas prestam atenção. Elas sentam, eu achei a coisa mais linda, elas sentam assim,
E elas prestam atenção na história que a tia fala. E é pouquinho, é coisa pequena, mas elas prestam atenção. Então, assim, a gente precisa ensinar a base, não que mães têm que esperar da igreja, isso não. Mas nós temos que fazer o nosso melhor na igreja. Se você está no Ministério Infantil, dê o seu melhor no Ministério Infantil para ensinar as crianças o melhor aqui. Mas os pais têm que entender que precisam ensinar os seus filhos o princípio bíblico, né? Que Deus é amor, que Deus ele é bom, que Deus não castiga, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus vai vir nos buscar, mas Deus nos corrige também, né? Ele não castiga, mas Ele nos corrige. E eu vejo assim, o bom que Jesus ele veio e nos abre a visão, ele nos dá entendimento para isso. Nunca é tarde para a gente aprender essas coisas. Então, assim, eu vejo que no Domingo Kids, você pode ensinar as crianças isso. Mas o princípio mesmo é em casa. Os pais têm que ensinar. Né? Não é que os pais vão levar lá no domingo, porque domingo é muito pouco, gente. É só 1h30, né? Mais ou menos 1h30, você leva o seu filho lá e as tias dão uma palavra e o seu filho sai cheio. Você sai cheio, aí segunda, terça, quarta, o filho já esvaziou. Se você não ensinar a palavra, o seu filho já esvaziou. Quando chegar domingo, seu filho está vazio de novo. Então, a palavra é praticada é ensinar o caminho. Gente, é tão interessante esse negócio de ensinar o caminho. Vocês já pararam para pensar o que é ensinar o caminho? Gente, ensinar o caminho é o dia a dia, prática. Eu imaginava assim, ensinar o caminho. Um dia Deus colocou isso na minha cabeça e eu fiquei pensando, o que é ensinar o caminho? Porque a minha sogra, eles nasceram no lar evangélico. Só que alguns filhos se desviaram do caminho. E uma vez Deus colocou isso no meu coração e eu fiquei pensando, mas o que será? O que será o caminho? O caminho. Por que saíram do caminho? Do caminho. Eu fiquei pensando, por quê? Mas não é levar, não é só levar a igreja, não é só ir à igreja, não é só ir à igreja, né? É praticar, é seu dia a dia, é na sua casa, o que você está ensinando ao seu filho? O que você está fazendo na sua casa com o seu filho? O que é o seu caminhar, né? O que é o seu caminho dia a dia com o seu filho? Às vezes, eu sempre falo com as meninas, nós não somos babá de criança, não somos. Se você pensar que você é babá de criança, você está errado, você não é babá. Nós estamos aqui para ensinar a palavra. Então, babá é quando alguém paga para cuidar do seu filho. Isso é um babá, está pagando. Agora aqui, o nosso pagamento é outro, amados. Nosso pagamento é lá com Deus, é lá no céu. Nós precisamos estar aqui porque nós amamos a Deus. Nós temos que estar aqui porque nós amamos a Deus, nós amamos aquilo que nós fazemos. E não é um pagamento em dinheiro, né? É algo além. Então, o caminho é todo dia. Então, é algo, se a gente for olhar, é maravilhoso, é todo dia, é você ensinar, é a sua prática. Você colocar o pé, o seu filho coloca, você tira o seu pé, o seu filho coloca, né? Você tira o seu pé, o seu filho coloca. Gente, se você for olhar, o caminho é maravilhoso. Então, quando você pensar que a Leidiane tira o pé e a filha dela coloca, é o caminho, é isso que a Leidiane vai ensinar para o filho dela. Pode até desviar, mas ele vai voltar para o caminho, porque lá na palavra de Deus fala, né, que quando for velho, se desviar, quando for velho, vai voltar, não tem como. Gente, é prática. Quando for velho, ele vai voltar, não tem como. E aí, essa questão, assim, eu fico empolgada, porque eu vejo assim, o quanto Deus é bom. Porque quando eu era jovem,
nem pensava de ministério infantil. Eu era, não sei se a Islane sabe, mas eu fui marianinha, né? Não sei se eu já contei. Eu fui marianinha. E antigamente, eu tinha 3 amigas. Sempre que a gente saía, a gente vestia a mesma roupa, assim, tudo igual, né? Saia igual, sapato igual, a gente ia tudo para a igreja igual. E aí a gente fazia doce de goiaba, a única coisa que a gente tinha para fazer, doce de goiaba, e chamava as crianças e a gente rezava. E aí, muito tempo, aí depois eu casei, me converti, e no encontro com Deus, Deus ministrou meu coração. Que Deus já sabia o que queria fazer. Né? Então, assim, através daquilo lá atrás, com aquelas crianças da Coab, a única coisa que a gente tinha para oferecer para as crianças era doce de goiaba. Gente, eu não sei nem como que era aquele doce de goiaba. Através daquele doce de goiaba, a gente juntava aquele monte de criança para rezar. Então, Deus já tinha me escolhido, Deus já sabe. A Magda falou que Deus chamou a gente pelo nome. Então, Deus já tinha me chamado pelo nome para fazer diferença com aquelas crianças. Eu não sei o que aquelas crianças estão fazendo hoje, não sei. Mas Deus já sabia o que queria fazer de mim hoje. O que queria que eu fosse hoje. Então, assim, eu louvo a Deus. Eu não sabia o que eu ia ser, mas Deus já sabia o que Ele queria para mim hoje. Então, assim, amadas, e quando Deus ministrou isso no meu coração no encontro com Deus, eu falei para Ele, Senhor, eu te louvo, porque eu não sabia disso, né? E a questão do ministério infantil, quando Deus me colocou para ser líder do ministério infantil, nunca quis ser líder do ministério infantil. Nunca pensei que seria líder de ministério infantil. Sempre pensei de ajudar. Sempre pensei de ajudar de alguma forma. Ser líder, não. E quando a irmã falou que ia passar o bastão para mim, eu falei, não, amado, eu estou com você. Eu fico com você. Eu te ajudo. Eu estou aqui com você. Ela falou, não, Maria, passou a minha vez, agora é sua. E eu relutei, porque eu não sei trabalhar só. E aí o pastor Alessandro falou para mim assim, não, Maria, vai, pega. Eu falei, não, pastor, eu vou orar. Porque a gente sempre ora, né? Antes de pegar alguma coisa, a gente ora. Aí eu falei com o Mário falou assim, uai, Maria, pega. Aí eu peguei. Peguei porque, assim, eu vejo que a obra não é minha. A obra de Deus não é minha. E quando eu vejo que Deus fez, que lá atrás Deus já tinha me escolhido, né, Deus já tinha me chamado pelo nome, né, Magda? E eu louvo a Deus porque Deus tem colocado pessoas junto comigo. Porque eu tenho falado com Deus que sozinho eu não sei caminhar. Sozinho eu não sou capaz de fazer. Então, amadas, vocês de Vila Bela, Deus vai capacitar vocês. E Deus já tem capacitado, né? Porque é através de uma. Através de uma Deus faz. A gente só precisa se dispor. E eu quero agradecer a cada uma de vocês, amada, por ter vindo, agradecer vocês por ter aceitado o convite de estar comigo, e eu louvo a Deus por cada uma de vocês, tá bom?